Então, querido, abra o teu coração essa noite, porque eu creio que Deus vai falar a você hoje, vai trazer direção na tua vida. Talvez você entrou aqui hoje falando: qual é o meu propósito? E o tema que eu quero trazer aí: qual é o meu propósito? Uma vida com propósito. Amém? Jó, capítulo 12, versículo 10 diz assim: na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Esse é o texto. Aqui Jó é em uma das respostas para um de seus amigos, sendo ele julgado, questionado do porquê. Todos conhecem a história de Jó. Jó foi um homem era um homem que a Bíblia diz que era um homem reto aos olhos do Senhor, um homem que tinha seus filhos, tinha posse, uma esposa, tinha saúde, e de repente ele veio uma grande desgraça sobre a vida dele. E haviam amigos de Jó, e a Bíblia relata isso no livro de Jó muitas vezes, esses amigos questionando a Jó, duvidando de Jó, julgando Jó, o porquê de todos os acontecimentos que sobrevieram a ele. E ele diz: na mão de Deus está a alma de tudo quanto vive, o espírito de toda carne humana. Muitas vezes nós questionamos a Deus, questionamos as coisas que acontecem em nossas vidas, o que vemos passando, pessoas. Encerra-se ano, começa ano, e a vida nossa muitas vezes fica num marasmo espiritual, numa situação difícil, situações complicadas, e chega em determinado tempo do ano, muitas vezes no final do ano, nós começamos a questionar a Deus, e fazemos aquela pergunta: afinal de contas, por qual motivo eu estou aqui? Por qual motivo eu estou vivendo nesse tempo? Por qual motivo eu vivo nessa nação, nesse estado, nessa cidade, nesse bairro, nessa igreja, nesse trabalho, nessa família? E eu quero primeiro dizer para você, querido, que o propósito da sua vida não é apenas uma realização pessoal. O propósito da sua vida não é apenas ser feliz. O propósito da sua vida não é uma vida profissional, uma carreira profissional. O propósito da sua vida não é uma família, você ter um casamento, ter filhos. Isso tudo é importante, mas não é esse o propósito. O propósito da sua vida também não é a realização apenas de um sonho. O propósito da sua vida não é apenas a casa própria. Quem quer ter uma casa própria aqui? Não é esse o propósito somente. É tudo muito bom, não é trocar por um carro novo, um carrinho velho, por um carro novo. Todas essas coisas são importantes, mas não é isso o propósito da sua vida. Sabe por quê? Todas essas coisas podem passar, sim ou não? Mas a palavra de Deus não passa. Amém? O propósito, meu querido, é uma intenção, uma vontade, um desígnio, um plano, um projeto, um desejo, um querer. O propósito é a razão de existirmos. Ninguém existe sem propósito. É aquilo que nos incentiva a levar uma vida de modo como nós a vivemos. É aquilo que te impulsiona a levantar de manhã, acordar às 6 da manhã e trabalhar, enfrentar o dia, enfrentar as dificuldades, o trânsito de São Paulo, enfrentar as lutas, as dificuldades, todos os dias. Isso nos proporciona um incentivo. Veja que uma vida sem propósito não tem sentido nenhum. Na Bíblia, o propósito é descrito como viver conforme os planos do Senhor. Amém? Quem aqui tem vivido os planos do Senhor aqui? Esse louvor foi tremendo, porque ele fala sobre isso, que o nosso viver, o nosso respirar é Cristo. Foi o motivo para o qual eu nasci, para adorar o nome do Senhor. Amém? E adoração, meu querido, não tem nada a ver com você vivendo a mil maravilhas, mas fala de uma vida entregue a Deus, a despeito das circunstâncias, a despeito das lutas que você tem enfrentado, você ainda continua sendo um adorador de Deus.
Amém? Provérbios 19, 21 fala assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Essa procura pelo propósito da vida tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso acontece porque normalmente nós começamos a procurar o propósito de uma maneira errada, porque nós começamos a procurar o propósito a partir de nós, daquilo que sentimos. Quer ver só? O que eu quero ser quando crescer? A primeira pergunta que nós fazemos para uma criança: o que você quer ser quando crescer? Quem já ouviu isso? Todos nós, né? O que devo fazer com a minha vida? Quais são os meus sonhos para o futuro? Tudo envolve o eu. Enquanto você concentra em você, jamais desvendará o propósito verdadeiro e real da tua vida, do porquê você está aqui agora e quais são os planos de Deus para a sua vida. O fato, querido, é que nós devemos começar por alguém, mas esse alguém não é você. Diga para a pessoa do teu lado: esse alguém não é você. Veja que vocês estão sentados numa cadeira, então não pode dormir nela, porque a gente dorme na cama, porque a cama tem esse propósito, e a cadeira tem o propósito da gente sentar, de poder estar ouvindo um culto, de poder almoçar. É uma cadeira, ela tem um propósito. Esse microfone aqui, ele também tem um propósito. Aquela bateria tem um propósito. Esse violão também tem um propósito. E você veja que aqui estão muito bem definidos, em nenhum momento o violão quis ser a bateria, nem a bateria ser o violão, e nem o microfone ser o piano. Por quê? Porque não é esse o propósito. Alguém criou cada um desses objetos com um propósito, com uma finalidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Cada coisa tem um propósito, uma finalidade. E eu digo que você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo porque você foi criado. Somente o Criador, ou a palavra de Deus, poderá mostrar a sua utilidade. Então aprenda uma coisa e diga comigo: tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. O teu propósito está na palavra de Deus. Colossenses 1,16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém? O que tem dirigido a tua vida nesse tempo, meu querido? Toda e qualquer pessoa tem sua vida dirigida por algo. Até mesmo aquelas pessoas que gostam do Zeca Pagodinho, que falam: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quem já cantou essa música, levanta a mão. Opa, tem uns corajosos aí? Tem? Né? Deixa a vida me levar. Então muitas pessoas estão sendo levadas pelas circunstâncias, muitas pessoas estão sendo levadas pela sorte, por problemas. Muitas pessoas são dirigidas por conselhos de pessoas más. É o caso da mentoria, né? Hoje nós criamos filhos e falamos assim: os meus filhos vão ser o que eles querem da vida. Aí você tem que torcer bastante para que o seu filho tenha a mentoria de uma pessoa boa, de uma boa índole, porque caso contrário ele vai ser dirigido por essa pessoa má, que pode levar ela para uma situação desesperadora. Você pode perder o seu filho, porque você não orienta. Hoje os pais delegam a criação dos filhos, deixam os filhos serem dirigidos pelos youtubers, pelos influencers, pelas más companhias, aí não sabe o que vai acontecer lá na frente. Então nós como pais temos que dirigir os nossos filhos. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque mais tarde ela não se desviará dele. Então é isso que eu quero dizer para vocês, querido.
Talvez você tenha a tua vida tenha sido dirigida por uma necessidade física, o sofrimento intenso, uma perda, onde você acha que você perdeu o propósito, que você perdeu o teu ideal de vida. A tua vida pode estar sendo dirigida por sofrimentos, por lembranças dolorosas, ou também não, pessoas saudosistas, que lembram do passado, aquele tempo. Você já conhece pessoas assim, começa a lembrar das coisas que aconteceram lá atrás, vai contar uma bênção, e ela conta aquela bênção, você fala assim, mas essa bênção aconteceu quando? Há 20, 30 anos atrás, porque ela vive de um saudosismo e não vive o hoje, vive presa a lembranças do passado. Talvez seja insegurança, incerteza, dúvida, dívida. Existem centenas de circunstâncias, valores e emoções que podem dirigir sua vida, mas hoje nós vamos ver 5 delas, e são as mais comuns. Muitos são dirigidos pela culpa. O passado, infelizmente, controla muitas vezes o nosso futuro. Eu quero dizer que nós somos produtos do passado, mas não temos que viver prisioneiro ao passado. Culpa a si mesmo, pessoas que sabotam o seu próprio sucesso, ou autossabotagem, pessoas que não querem viver livres das culpas, dos erros que cometeu outrora, e vivem dessas lembranças de culpa e sofrimento, vive sem propósito algum. E é tão tremendo que o propósito de Deus, ele não é restringido ao que você viveu. Aliás, Deus é tão maravilhoso, que Ele fala que todo pecado confessado é pecado perdoado, e Ele diz que todo pecado que nós confessamos a Ele, Ele lança no mar do esquecimento, porque Deus esquece, Ele é tão poderoso que Ele esquece daquilo que cometemos. Nós não esquecemos, mas nós devemos perdoar, mas Deus esquece. A palavra nos ensina que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Se um dia você entregou a tua vida a Ele, você é nova criatura. Deus é especialista em recomeçar vidas, em dar às pessoas um novo começo, querido. Quem aqui já começou uma nova vida em Cristo Jesus? Quem já teve a sua vida transformada por Jesus? Querido, se você já entregou a tua vida a Jesus, você não deve viver mais preso à culpa, a viver o teu passado, a lembranças que você viveu em outrora. A partir do momento que você confessa Jesus e se arrepende dos seus pecados, você é nova criatura. Na palavra de Deus nós temos 2 exemplos muito fortes a respeito disso, de uma pessoa que reconheceu os seus pecados, se arrependeu genuinamente e viveu uma nova fase, uma nova trajetória, e viveu o propósito que Deus tinha para ele. Estou falando de Pedro. Pedro negou a Cristo, mas aquele homem, ele se arrependeu genuinamente, se arrependeu em seu coração e viveu algo extraordinário com Deus, porque ele entendia o arrependimento. Ele não viveu debaixo da culpa. Imagina se ele vivesse debaixo da culpa, certamente nós não ouviríamos falar mais de Pedro, mas ele foi o apóstolo que foi para as nações junto com Paulo, aquele que combateu o bom combate, aquele que levou a palavra de Deus, foi um dos principais líderes da igreja primitiva, e que levou a palavra, porque ele rompeu com todos os erros que cometeu, com a sua culpa do passado. Por outro lado, nós olhamos para a vida de Judas. Ele vendeu Cristo, ele entregou Jesus aos fariseus, aos romanos, por 30 moedas de prata. E quando ele viu aquela cena, o remorso na vida daquele homem foi tão grande, que ele não soube viver com a culpa, e a Bíblia fala que ele se matou. Todos nós, queridos, cometemos erros, todos nós erramos, mas não é lá o lugar que vivemos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um varão, uma varoa de Deus, ao reconhecer esse erro, confessa, se arrepende e luta com todas as suas forças para não mais pecar, para viver uma vida em santidade, para não viver mais debaixo da culpa e do erro. Não seja um justificador.
mas confessa os seus pecados, e eles serão perdoados. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, na vida tudo é um processo. O propósito, para chegarmos a um propósito que Deus tem para nós, devemos passar por um processo. Muitos de nós são dirigidos pelo rancor ou pela raiva. Em segundo lugar, pessoas que se apegam às mágoas sem jamais superá-las, revivem-na continuamente em sua mente. Eu falo que esse tipo de pessoa que é dirigida pela raiva e o rancor, ele chega a ser um cachorrinho de estimação, que a pessoa não consegue romper com aquele rancor, não consegue liberar perdão, e são dirigidas dessa forma. E muitas vezes essas pessoas se fecham, ficam pessoas introspectivas, pessoas que não se relacionam porque têm medo de ser ferida, ou muitas vezes são pessoas que explodem uma com a outra facilmente. Eu quero dizer que o rancor sempre machuca mais você do que a pessoa que te ofendeu. Sempre acontece isso. Enquanto aquele que ofendeu provavelmente já esqueceu, nem sabe o que aconteceu, ou nem teve oportunidade, e você continua angustiado em sua dor, perpetuando o passado. O que passou, passou, nada vai mudar. A Bíblia afirma em Jó 5,2, diz assim, que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Filipenses 3, 13 e 14 diz: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Este prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Amém? Meu querido, aplaude o Senhor. Nós temos uma missão que é de andar e de prosseguir em frente com aquilo que nos foi proporcionado por Deus na cruz. Não devemos ficar parados, estáticos, olhando para o passado, porque o passado não volta mais, mas é para frente, a nossa caminhada. Eu preciso entender isso, que eu preciso ser hoje um crente melhor do que eu fui ontem, eu preciso ser o melhor pai hoje do que eu fui ontem, eu preciso ser um homem mais santo hoje do que fui ontem, eu preciso ser um bom filho, eu preciso ser um bom profissional, um bom pastor, aonde Deus me coloca. Eu preciso viver numa vida de progressão, eu preciso olhar para frente, porque eu tenho uma referência, e essa referência é Cristo. Amém? Tua referência é Cristo, meu querido. Então, glória a Deus. Então, perdoa a si mesmo e o seu próximo. Lembrando novamente, tudo é um processo. É um processo de Deus para as nossas vidas. Muitos são dirigidos pelo medo. O medo é aquilo que nos paralisa. Eu ouvi dizer que na Bíblia tem 365 vezes, tem lá dizendo assim: não temas. Eu não contei, mas eu acredito na fonte. Não temas, porque eu estou contigo. E quantos de nós estamos paralisados, encarcerados pelo medo, que impede a nós de tornar o que Deus pretende que sejamos? A pessoa que está vivendo debaixo do medo, dirigido pelo medo, ela não sai da zona de conforto, ela gosta do comodismo, ela não rompe barreiras. Eu sempre gosto de falar, lembrar sobre isso. Eu lembro quando eu me converti, o pastor Daniel, uma bênção, talvez hoje você esperava vê-lo, mas ele me deu oportunidade, eu ali começando, acabei de entregar a vida a Jesus, ia nos cultos de quarta-feira e ele me chama, falou assim: Luiz Guerreiro, eu vou chamar você para orar lá na frente. Eu parei de ir nos cultos de quarta, não vou mais, está repreendido. Aí eu falei: vou voltar nos cultos de domingo, só, de quarta eu não vou mais. E eu fui no culto de domingo. Chega no culto de domingo, quem estava pregando? O abençoado pastor Daniel. E eu fiquei atrás da minha mulher, 1,62 m, 1,58 m. 1,58 m, amor? E eu queria me esconder com 1,86 m, 115 kg atrás dela, para ele não me ver. E ele me viu.
Luiz Guerreiro, por favor, vem aqui orar na frente, pelas crianças, que antigamente era assim, viu, gente? Quem lembra aí, lá na Leopoldina, as crianças, elas participavam do louvor, depois elas iam para a salinha, né? Não é agora aqui que nós temos aqui, que vai no começo do culto e tudo mais, o pai já deixa lá. Então aí as crianças vinham todas na frente e nós fazíamos uma oração. Ele me chamou para fazer oração. Glória a Deus, pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas eu quero dizer que o medo nos aprisiona, querido. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio, amém? Em 1 João 4,18 diz: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, cumprir o propósito de Deus na tua vida, você não pode viver debaixo do medo, da incerteza, mas você precisa romper, porque o Espírito que habita em vós é o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito é um Espírito de poder, de amor e de equilíbrio, amém? É um processo, querido. Viva esse processo, te cura essa noite, em nome de Jesus. Muitos são dirigidos também pelo materialismo, é o ter valer mais do que o ser. Nosso desejo de adquirir se torna o único objetivo das nossas vidas, é aquele impulso de querer sempre mais. Quanto mais eu tenho, mais feliz eu sou. Quanto mais eu tenho, mais importante eu sou e mais protegido eu sou. Mas eu quero te dizer que esses três pensamentos são mentiras. São mentiras, porque as posses podem trazer uma segurança momentânea, temporária, mas não é nada definitivo. O seu valor jamais pode ser determinado por aquilo que você tem, mas sim por aquilo que Deus deixa claro para você, por aquilo que Deus te entrega, por aquilo que Deus diz sobre o teu respeito. Você não pode diferenciar. Nosso Deus é tão maravilhoso que Ele não faz acepção de pessoas. Quando você lê Mateus 6, 19, 21, ele fala: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, amém? Riquezas, queridos, podem ser perdidas num piscar de olhos, em virtude de uma enormidade de variáveis, de acontecimentos que fogem das suas mãos e do seu controle. Mas a verdadeira proteção, ela só pode ser achada naquilo que ninguém poderá tomar de você, que é o seu relacionamento com Deus, amém? É o seu relacionamento com teu Pai, é a tua busca com Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus, diz lá Romanos 8,32. Nada pode separar você do amor de Deus, absolutamente nada. Essa deve ser a tua maior segurança. Lembra do exemplo que Jesus traz do jovem rico que chegou até Jesus, um jovem muito rico, e que veio falar com Jesus perguntando o que ele precisaria fazer para ter a vida eterna. Eu cumpro todos os preceitos, eu cumpro os mandamentos, eu cumpro o que os profetas falam. E Jesus, já conhecendo o coração daquele homem, disse para ele, daquele jovem, diz: vende tudo o que você tem e me segue. Aquele homem não conseguiu se desvincular dos seus bens. Jesus não está dizendo isso para você hoje, mas para aquele homem onde estava apegado o dinheiro, estava apegado às posses, ele não conseguiu romper com aquilo, porque a vida dele era dirigido pelo materialismo, pelas posses, pelos bens materiais, queridos. Não esqueça, tudo é um processo em nossas vidas, é um processo de cura, e hoje o Senhor quer trazer cura para a tua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. Eu creio que nós não sairemos desse culto como entramos aqui, mas seremos transformados pelo poder que há na palavra de Deus, amém? Muitos são dirigidos, por último, muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Eu acabei de falar que talvez o fato de eu estar aqui hoje
possa ter desapontado muita gente que veio aqui esperando ver o pastor Daniel aqui, amém? Alguém aqui viu o pastor Daniel aqui hoje ou não? Ninguém vai levantar a mão, né? Mas talvez a pessoa ligou a internet e falou assim: quem que é esse pastor? Não, eu queria ver o pastor Daniel. Muitas vezes nós somos, as pessoas desaprovam o que você faz, desaprova, muitas vezes dentro da tua própria família, o fato de você estar indo para a igreja. Quem aqui já sofreu retaliação dentro da família, ou foi julgado dentro da família porque se converteu? Muitos de nós já passamos por isso. Às vezes os amigos falam: esse cara mudou? Lógico que eu mudei. Virou crente, não bebe mais? Lógico que não. Por quê? Porque eu sou crente, eu entendi o meu propósito. A minha alegria não está na bebida, em me embriagar, mas a minha alegria está em ficar embriagado do Espírito Santo de Deus, amém ou não? Não permita que as expectativas das pessoas controlem a sua vida. Não viva motivado pelo que as pessoas pensam a teu respeito. E eu vou dar uma dica aqui, vou falar para você, irmão, irmã, que está me vendo. Vou dar aqui a chave do fracasso para a tua vida. É você querer agradar todo mundo. Não vai agradar. Nem Jesus agradou. Nem Jesus agradou. Você não vai agradar todo mundo. Outros são dirigidos pela pressão social, sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Eu vou dizer, infelizmente, os que seguem a multidão acabam normalmente perdidos nela, perdidos na multidão. Então, uma vez Deus trouxe muito ao meu coração, porque Jesus falava com todo mundo, amém? Ele falava com as multidões, mas as multidões não tinham profundidade e relacionamento com Deus. Meu querido, isso é tão sério, tão forte, porque a Bíblia diz que o dia do arrebatamento, nós esperamos confiante que o arrebatamento venha antes da tribulação, amém ou não? Tem discussões, se vem antes, se vem depois, nós esperamos, mas a Bíblia diz que será como os dias de Noé. E se nós formos olhar por quantidade de pessoas que entrou na arca, meu amigo, vai subir pouca gente no arrebatamento. E não confunda arrebatamento com salvação, são coisas diferentes. Mas para o arrebatamento nós temos que estar preparados, vivendo o propósito de Deus nas nossas vidas, vivendo uma busca com o Senhor, plena, cheia do Senhor. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de deixar de lado os propósitos de Deus para a sua vida. Tiago 4,4, olha esse texto extraordinário. Não se escandalize, irmão, mas ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E hoje está cheio de crente, crente Raimundo, não é? Um pé na igreja, outro no mundo. Não dá, porque se você for amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Não tem como. Tem gente que fala assim: olha, é porque dentro da igreja é uma coisa e o mundo secular. Esquece esse negócio de mundo secular. Não existe isso para crente, querido. Não existe. O teu trabalho, onde você está, onde Deus te coloca, onde você trabalha, na tua casa, na tua família, lá é o teu lugar de demonstrar o poder de Deus na tua vida, a tua vida transformada. Lá é o lugar que você é sal e luz, porque dentro da igreja, querido, nós estamos aqui entre irmãos, nós estamos aqui um para lixar o outro, um para espremer o outro, para receber a palavra de Deus, para trazer direção para as nossas vidas, um orar pelo outro, um ajudar o irmão quando precisa. Essa é a igreja, é onde nos aquecemos no Espírito, é onde unidade, nós falamos do amor de Deus, é onde congregamos, onde nós adoramos, é onde nós podemos ajudar o próximo, é onde recebemos uma palavra de direção para as nossas vidas. Mas é lá no mundo, é onde Deus nos coloca, é onde nós fazemos a diferença. Veja que os grandes homens de Deus fizeram grandes coisas no mundo. José no Egito, Daniel na Babilônia, e é lá no mundo que nós faremos a diferença, amém? Então hoje você vê o padrão da internet, redes sociais,
Quando você começa a passar ali, quem passa naqueles stories ali? Você fala assim, tem gente que coloca coisa ali porque todo mundo coloca, aí põe igual. Aí você fala, igual o pastor Valadão lá, né? Não é crente? Não. Misericórdia. Eu estava ouvindo aí uma moça, 22 anos, se suicidou, se matou porque foi um fuxico, falaram dela alguma coisa, ela já vinha de uma depressão, foi lá e tirou sua própria vida. Por quê? Porque certamente a vida dela era dirigida por uma necessidade de aprovação dos outros, pessoas que você tira a fama dela, tira os holofotes dela, ela acaba perdendo a razão de viver, ela perde o seu propósito, porque ela é dirigida por isso, Eu vi há pouco aí a conversão do Luciano, da dupla lá do Zezé de Camargo e Luciano. Ele falou, agora eu tenho, meu tempo agora é Deus, eu estou buscando ao Senhor, porque eu percebi, gente, que eu tinha tudo deste mundo, mas no fundo eu não tinha nada, porque o que me faltava era Deus, era entender o meu propósito, entender aquilo que Deus queria da minha vida, e agora eu estou com sede, eu estou me alimentando de Deus, e está sendo luz, queridos, levando a palavra de Deus, falando do amor de Deus. É muita gente querendo agradar a Deus e o mundo, pessoas deslumbradas com a fama, demonstrando uma coisa que não é o teu propósito, crentes que são contaminados pelo mundo, ao invés de mudar o mundo em que vive, deixamos de ser influenciadores e passamos a ser influenciados pelo ambiente. É o crente camaleão, muda de cor conforme o padrão, conforme o ambiente, conforme o local, conforme as pessoas que lá estão. Meu querido, você foi chamado como sacerdote, como filho de Deus, como coluna da igreja do Senhor. Então se comporte como um tal, como um filho de Deus, um homem e uma mulher que anda conforme a palavra de Deus, os propósitos de Deus para a tua vida. Pode escandalizar quem for, mas eu prefiro agradar a Deus do que agradar o homem, amém? E eu quero trazer aqui por fim afirmações quanto ao seu propósito, querido. Eu quero dizer para você que você não é um acidente. A minha vida, a tua vida não é a obra do acaso. Você não caiu aqui de paraquedas. Você também não é simplesmente obra do amor dos seus pais. Quem aqui foi um filho desejado? Levanta a mão. Que o pai e a mãe desejou você, falou assim, olha, vamos agora ter o nosso bebê. Quantos aqui não foram? Não precisa levantar a mão, mas talvez você deve ter ouvido já, talvez a pílula falhou, você veio por acaso, nem esperava, ou seja, você não era desejado, não estávamos preparados, pensamos até em tirar você. Eu não sei, na verdade, se você foi totalmente desejado ou foi totalmente indesejado. Eu quero dizer que isso não importa. Sabe por quê? Porque você não é fruto do amor de seus pais, querido. Porque a Bíblia diz que muito antes de ser concebido pelos seus pais, você foi concebido na mente de Deus, amém? Você foi concebido na mente de Deus. Deus sonhou com você, Deus te planejou, Ele determinou cada detalhezinho do seu corpo, os seus talentos, sua personalidade, suas impressões digitais são únicas, não existe outra igual. Deus planejou sua nacionalidade, onde você viveria, sabe para quê? Tudo para o propósito dEle, querido, amém? Você quer estar inserido nesse propósito, querido? Então viva o propósito de Deus. Você é único, você é único, tem consciência disso? Você tem consciência disso, sim ou não? Você é único. Efésios 1, 4 a 5 diz, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, amém?
Aleluia, aplaude o Senhor, querido. Talvez você viva debaixo de um complexo desse, que teus pais ficam te lembrando, você não foi desejado, você não foi querido, e a tua vida vive sendo dirigida por isso. Mas o Senhor sonhou com você, Deus já pensava em você antes de formar o mundo. Aliás, querido, você é o motivo da criação do mundo. A Bíblia diz que nós somos coroa da criação de Deus. E desde que o homem pecou e se afastou de Deus, Deus procurou reconciliar com os homens. Deus projetou tudo na natureza, o meio ambiente. De vez em quando eu fico lá vendo aqueles podcasts falando sobre os cientistas, né? Aí os caras que não acreditam em Deus, aí traz os caras com as evidências extraordinárias desse universo maravilhoso que Deus preparou para nós, com tudo que há nele. O oxigênio, a água que bebemos, tudo Deus preparou para que nós possamos viver e cumprir o seu propósito. Nós somos o foco de seu amor e o alimento de maior valor em toda a criação. Tiago 1,18 diz: segundo a sua vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Agora vem outra pergunta: por que Deus fez isso? Pensamos muitas vezes do incômodo de ter enfrentado, de ter criado o universo para nós, e só tem uma explicação para isso: porque Ele é um Deus de amor. Deus não sente amor, a essência de Deus é amor, e Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Você foi criado para ser alvo especial do amor de Deus. E eu digo isso firmando pela Escritura. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tem a vida eterna. Aleluia! Então lembre-se, querido, você não é um acidente. Eu queria concluir essa mensagem hoje dizendo que existem muitas outras influências que podem estar dirigindo nossas vidas, mas nenhuma delas podem tirar você do verdadeiro propósito na tua vida. E esse propósito de vida é Jesus. Então, pois sem Deus a vida não tem nenhum propósito. E se o propósito não for de agradar ao Senhor, eu vou te dizer uma coisa, querido: é vão a nossa existência. Salmo 25,14 diz que o segredo do Senhor é para os que o temem, Ele lhes fará saber a sua aliança. O seu propósito é resolver problemas, o seu propósito é reconciliar os perdidos, o seu propósito é perdoar quem os ofendeu, o seu propósito é refletir o amor de Deus através de Cristo Jesus. Só vive o propósito quem suporta o processo. Quem tem suportado o processo? José suportou o processo e viveu o seu propósito no Egito. Daniel suportou o processo e viveu o seu propósito na cova dos leões. Paulo, idem em Roma. Pedro na cruz, crucificado de cabeça para baixo. João foi exilado. E para terminar, como iniciamos, Jó passou por um processo terrível, mas ele entendeu algo extraordinário. No final do livro de Jó, em Jó 42, versículo 5, ele diz para Deus, depois de responder várias coisas a Deus, ele fala: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Ele entendeu o seu propósito. Eu quero dizer que tudo o que Jó aparentemente perdeu, tudo foi restituído. Mas e os filhos que morreram? Você é crente? Os filhos estavam com Deus. Jó está com seus filhos hoje, com os 10 que ele recebeu, os 10 que foram para o pai. Então tudo foi restituído. Mas ele tinha de ouvido,
mas agora os olhos dele viram. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Querido, em Gênesis 1:26, a palavra de Deus diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, nós somos criados por Deus. Mas em João, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim que aos que receberam Jesus, ou seja, aos que creram em seu nome, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então você tem um propósito extraordinário: ser filho de Deus. E o primeiro passo, querido, que nós demos, que está lá em Mateus 10, 32, 33, e que eu preciso fazer hoje, se você entendeu essa mensagem, entendeu essa palavra, talvez você entrou aqui hoje andando, sendo dirigido na tua vida pelo medo, sendo dirigido pelo rancor, pelas mágoas, sendo dirigido pela culpa, sendo dirigido por aquilo que você tem de patrimônio. Mas hoje algo extraordinário pode acontecer na tua vida. E o primeiro passo, você tem que confessar, entregar a tua vida a Jesus. Entregar a tua vida a Jesus, confessando que Ele é o único e suficiente Salvador da tua vida. Porque a partir de hoje, você não vai ser mais dirigido pelo medo, pela culpa, pelo rancor, pelas mágoas, pelo ressentimento. E esse é um momento especial, onde você tem essa oportunidade. O que você precisa fazer? Levanta a tua mão agora. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que não confessou Ele como Senhor e Salvador da tua vida, hoje você tem uma oportunidade, onde você será dirigido, não mais pelas direções que esse mundo nos dá, mas será dirigido pelo Senhor. Amém? Há alguém aqui hoje que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador? Não estou vendo. Pastor Rubens, está vendo alguém? Você que está me vendo pela internet também tem essa oportunidade hoje de poder confessar a tua vida a Jesus, entregar e fazer uma oração comigo hoje. Ora assim: Senhor meu Deus, eu hoje confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, e eu creio que morreu por mim na cruz do Calvário, e levando toda a maldição, todo o mal, e a partir de hoje o meu nome está escrito no livro da vida, e a partir de hoje começarei a viver sob nova direção, a direção do Espírito Santo de Deus, que me leva a cumprir o propósito determinado pelo meu Pai, desde a fundação do mundo, desde antes da criação do mundo, para que eu pudesse e possa cumprir o propósito dele na minha vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Você que está pela internet, depois você pode ligar aqui na igreja, você vai receber uma oração, vai receber uma direção de Deus na tua vida, amém? Mas eu queria também falar com você aqui hoje, que entrou aqui hoje e a palavra de Deus trouxe luz ao teu coração, trouxe luz talvez à sombra que você está vivendo, por momentos que nós passamos na vida. Você que talvez hoje entrou aqui hoje, está passando por uma crise na tua vida, a direção da tua vida hoje estava confusa, você vivendo com medo do que irá acontecer, vivendo debaixo de culpa, vivendo talvez debaixo de mágoas, não se arrependendo, não liberando perdão, preocupada com o que as pessoas pensam a teu respeito. Mas eu creio que hoje verá um romper na tua vida extraordinário, meu querido. Você que recebeu essa mensagem hoje, você quer ser verdadeiramente liberto e curado, eu queria que você ficasse de pé, porque eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar, e que a partir de hoje vai ser algo extraordinário, um romper extraordinário na tua vida. Nós vamos adorar, louvar o Senhor. Estou vendo aqui pessoas corajosas, e eu creio que a partir de hoje Deus vai começar algo extraordinário. Deus vai estabelecer o teu propósito, aquilo que Ele sonhou com você desde a fundação
do mundo para cumprir o querer dele sobre a tua vida, querido. O teu chamado, o teu verdadeiro chamado, querido. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui orar por cada irmão, por cada irmã que aqui entrou hoje e recebeu, Senhor Deus, essa palavra, Pai. E hoje o Senhor trouxe direção, meu Pai. Tudo aquilo que estava sendo rompido, corrompido pelo inimigo, hoje o Senhor trouxe alinhamento, Pai, alinhamento com a Tua palavra, a direção da Tua palavra, para que o propósito de Deus seja cumprido na minha vida, para que eu possa nesse tempo, Pai, que se chama hoje, romper, Senhor Deus, com tudo aquilo que é impedimento, obstáculo do passado, para viver uma vida plena e cheia, Senhor Deus, da Tua presença, no nome poderoso de Jesus, nosso Senhor, amém. Eu queria que, aleluia, aplaude o Senhor, aleluia. Senti fortemente no Espírito, está orando agora, liberando palavra de cura para a tua vida. O Espírito falou: não temas, filho. Hoje tem vidas aqui que entraram em enfermidades, hoje haverá cura física nessa noite, cura emocional. Você que tem vivido de depressão, tomando remédio tarja preta, eu creio que nessa noite haverá cura na tua vida, porque você entendeu a mensagem, entendeu a palavra de Deus, que ela fala de cumprir o propósito do Senhor. E certamente o que Deus tem para você é uma vida, e vida em abundância, querido. Uma vida plena em Deus, onde você se satisfaz com a presença do Senhor. Ela é plena na tua vida. Então você que hoje precisa de uma cura física, você que está me vendo pela internet, precisa de uma cura física, uma cura emocional, eu quero dizer que hoje haverá cura. E eu vou orar e vou declarar com fé, e você vai dizer em concordância comigo: amém, assim seja e assim será, para a honra e glória do Senhor, meu querido. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero agora orar e profetizar, Senhor Deus, cura nessa noite, Pai. Que o Senhor venha curar, Pai, vidas, Pai, que estão passando por enfermidades, vidas que estão passando, Senhor Deus, por lutas do câncer, AVC, pessoas doentes, Senhor, pessoas que estão no leito da UTI agora, Pai. Nós estamos aqui intercedendo, orando e profetizando cura e milagre essa noite. Haverá cura, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. No nome de Jesus, o Senhor está curando hoje vidas, pessoas que estão com síndrome do pânico, pessoas que estão vivendo debaixo, Senhor, de calmante, de remédio, Senhor Deus, para poder dormir. Pai, nós declaramos, Pai, que essa noite Teus filhos vão dormir, Senhor Deus, como um bebê, vão descansar, porque as suas forças estão renovadas, porque não viveremos mais pela vista, mas sim pela fé no Filho de Deus. É Ele toda a honra e toda a glória. Então receba nessa noite, filhinho, filhinha, receba, meu irmão, minha irmã, a cura no nome de Jesus. Seja curada hoje, seja curado no nome de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós Te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse tempo maravilhoso, esse tempo precioso, Pai amado, na Tua igreja, Senhor Deus. Este culto, Senhor Deus, com esses hinos maravilhosos de adoração a Ti, Pai, de louvar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. E eu agora, Senhor Deus, me despeço dos meus irmãos, Pai amado. Oh, Senhor Deus, declarando, Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com o Teu povo que aqui está, Pai, dando um final de ano abençoado, um final de ano cheio do Teu Espírito, Pai amado, caindo por terra toda a confusão, que possa ser, Pai amado, um final de ano transbordante de alegria, de fé, de renovo, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoando também aqueles que estão pelo YouTube,
a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que seja uma virada de ano extraordinária, onde haverá um romper profético para 2024, um ano de bênçãos, de realizações, de alegria, de paz e no cumprimento do propósito que o Senhor tem para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.